A história começa enigmática, como se fosse duas pessoas se falando. Um deles diz para olhar perto das árvores. Ele disse que é um lobo. Um fala para olhar mais de perto e o outro diz que está com muito medo. O mais corajoso fala que os lobos não costumam atacar humanos. E tudo isso não passava de um pesadelo de Mel Masters, filho do Ken Masters. Carlton Rogers pergunta se está tudo bem com ele e o avião segue ao aeroporto. Já no aeroporto, eles encontram um queridinho dos fãs, né? O homem que todos adoram em Street Fighter V, Luke Sullivan. Aparentemente, Rogers e Luke já se conhecem, muita conversa fiada entre os dois, e o Luke tem a audácia de dizer que a Nigéria fica na América do Sul. Enfim, continuando. Rogers fala que a grande tarefa aí é levar Mel Masters para a grande cerimônia que irá acontecer amanhã. Luke completa dizendo que a tarefa dele é levar Mel para Ken em segurança. Luke fala que a viagem será longa e espera que o filho de Ken não fique doente. Afinal, será uma viagem de um dia de carro, né? E ele completa dizendo que o mundo está cada vez maior. Mel reflete, pensando que não é verdade, pois ele vem viajando por países do mundo todo, onde amigos dele jamais viajariam ou ouviram falar. E ele completa pensando que o mundo está cada vez maior. E assim começam os dias do eclipse. Em uma reunião entre Ken Masters e alguns homens, eles falam que concordaram na implantação de negócios da infraestrutura em Neishal. Entretanto, não incluía criptomoeda e microseguros. Eles perguntam a Ken se não está indo rápido demais nisso. Ken responde que é uma nação isolada. Se a situação com um dos países vizinhos mudar, eles serão engolidos instantaneamente. Eles dizem que entendem a situação, mas estão gastando um total de 5 bilhões de dólares fora o financiamento adicional. Que pergunta se acham que ele não pode cuidar disso. Os caras falam que não é isso, eles ainda não receberam um sinal verde do conselho, e eles sugerem que quem fale com seu pai antes de tomar qualquer decisão. Quem é fodão diz que não, e que é o presidente interino. Já no carro, o cara que está ao lado de Ken, Johnson, fala que o torneio de luta que passou via stream na arena antiga teve um custo de 350 milhões de dólares. Quem pergunta para ele se isso também é um projeto de apoio econômico, e ele responde que sim. Ele fala para quem esperar antes de tomar decisões precipitadas e esperar que o conselho vote a favor disso. Dar suporte a um torneio na arena antiga pode dar uma impressão ruim aos outros membros do conselho. Eles acreditam que seus sentimentos como atual campeão americano está à frente de toda a organização. Falou Johnson, né? Quem disse que isso não é sobre ele. E que o campeonato tem muito para dar certo, mas eles só querem impedir. Mais uma chamada para quem? E pensando ele que era um dos homens, né, que estava conversando, responde estressado, mas era seu filho. Mel disse que quem falou que era para ligar assim que ele chegasse, né, em Neishal. Quem fica feliz que ele chegou em segurança. O sinal entre os dois parece estar falhando. Quem fala para ele que está tentando fazer o melhor para Mel. E aqui começa uma discussão. Ele diz que a única coisa que importa são os desejos do Ken e que Ken não liga para o que ele quer e blá 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 blá. Luke interrompe a discussão, graças a Deus, e se apresenta para Ken. Fala que vai entregar seu filho na hora marcada e tal. Ken fala para ele dirigir com segurança. O filho do Ken queria estar num acampamento com outros garotos chatos. E não aí, enfim. Acontece que o filho do Ken é chato. E é isso que vocês precisam saber só, tá ligado? Bora só para as partes boas, velho. Já no torneio de artes marciais de Neishal, às 7h05 da noite, né? A secretária Kalima falou que conseguiu uma passagem de emergência para a enfermaria, como quem queria. Quem parece contente disse que não pode prever o que irá acontecer no torneio. E quem aparece agora, o misterioso novo vilão, né, de Street Fighter 6, o Johan, eu acho que é assim que pronuncia, tá galera? Desculpa aí se eu tô pronunciando errado. Johan Petrovic, eu acho que é isso. Que é o JP, né? Eu vou chamar ele de JP. Ele pergunta a Ken se não está muito cedo para lutadores entrarem no ringue. Então Ken chama ele de campeão aposentado. Aparentemente ele era o campeão desse torneio, né? Outra coisa que Ken fala é que ele só luta contra papeladas hoje em dia. Ken também está aposentado, aparentemente. Ken ressalta que vai fazer o evento ser maior do que nunca. Enfim, JP agradece muito a Ken por fazer isso acontecer. De qualquer jeito, pessoal, esse torneio vai fazer muito bem em Neishal.
pois vai atrair público do mundo inteiro e aparentemente foi uma ideia do próprio JP quem agarrou essa ideia. E pelo que eu entendi, o torneio reúne tradição com tecnologia. Basicamente é isso, e JP quer fazer de Neixal um lugar de poder. Ele fala de uma forma estranha na HQ, sabe? Mas deu a entender que é isso, basicamente. Agora falando sobre as regras do torneio. A partida terá um round com um tempo limite de 30 minutos. A decisão será entre nocaute ou submissão. Golpes baixos são ilegais. Violação será com certeza vista pela câmera e automaticamente será penalizado. Os drones irão monitorar tudo. Mas quem fala que os drones precisam de melhorias porque eles não são capazes de captar movimentos de lutadores como Ken? Ele se movimenta e todos ficam impressionados, né? Ele dá uns chutes aí, como todo mundo sabe. JP fala que a velocidade é o que precisa agora e elogia muito Ken Masters. Quem fala que a Fundação Masters fará de tudo para que o torneio vá bem e continuará no suporte. Aparentemente Ken e JP se dão muito bem nessa parte da história. Aparece então o jovem rei de Neixal, Rei Shari. Eu acho que é assim, se eu estou pronunciando errado, galera, desculpa aí. Ele então dá um presente a Ken pelo suporte que a Fundação Masters está dando ao torneio e consequentemente fará bem a economia do pequeno país. Em lendas antigas, existia um jovem que protegeu o país de um dragão maligno. Ele sacrificou seu próprio coração para decapitar o dragão. Seus últimos momentos foram no cume do Monte Vashal. Os deuses viram seu ato de bondade e então resolveram ressuscitá-los. Então, Kalina completa dizendo que essa é a lenda do fundador pai de Neixal, Neixal I. O rei então convida Ken para participar do torneio. Ken fica lisonjeado, mas aparentemente não quer. O rei então diz que ele viu Ken lutar no Futube e fala que Ken é muito forte e ainda é um campeão. Então a HQ volta para onde está Luke e o Mel, né? O filho do Ken. Eu vou dizer uma coisa a vocês, velho. O filho do Ken é muito chato, tá? Eu só queria deixar mais claro ainda. Eu vou pular essas partes que ele ignora o Luke completamente, como vocês estão vendo aí. Luke tenta entreter o garoto, fazendo ele ficar com medo, dizendo que existem lobos na floresta e tal. E aqui a gente tem uma referência do início da HQ, né? O garoto fala que já viu lobos na montanha do Alasca e eles geralmente não atacam pessoas. É basicamente o que vimos no início. E aqui temos mais um indício que Ken realmente está aposentado, pois Luke toca no assunto que ele é o campeão e o filho chato de Ken fala que ele não luta mais. E o garoto continua dizendo que ele agora é o cabeça da Fundação Masters e ele leva o Mel aonde quer que o Ken vá. E aqui vimos uma interação legal entre o Mel e o Luke, eles começam a criar um possível laço, quem sabe. Voltando para a arena, JP fala que o jovem rei perdeu seu pai muito cedo, por isso ele virou um rei ainda muito jovem. E ele não vê o rei tão feliz assim há muito tempo, pois é muito fã de Ken Masters. De repente eles veem algo pegando fogo. JB fala que são demonstrações políticas. Eles estão protestando contra governantes políticos. As pessoas estão confusas com o que está acontecendo, né, no país atualmente. JP pede para Kalima contatar as forças de segurança e pede também para que eles sigam uma rota para evitar colidir com os protestos. Voltando para o hotel, né, na rota pro hotel, no carro, quem fala que sabe que não deveria financiar o campeonato sem antes consultar o conselho. Ele se pergunta o que o seu pai faria. O velho responde que ele ficaria tão ansioso quanto Ken está agora, o velho Johnson, né? E ele ressalta dizendo que o pai do Ken pensava muito antes de qualquer decisão. Ele sabia que era o cara certo para ser seguido. Indo para o outro lado da cidade, em um local de construção, aparecem duas pessoas, certo? Misteriosas, pelo menos até esse momento, que é uma pessoa de óculos e um cara. Voltando a Ken, eles se deparam com manifestantes, todos com muita raiva, aparentemente jogando pedras em direção ao carro. O motorista é obrigado a dar marcha ré. O que me chamou a atenção é que tinha algumas pessoas encapuzadas que eram bem estranhas. Alguém joga algo do lado do Johnson e quebra a janela do carro e atinge ele. Esses encapuzados começam a atirar com armas de fogo em direção ao carro. Uma bala pega no braço de Ken. E enquanto o motorista dava marcha ré, eles quase bateram em uma van, eu acho, conseguindo escapar. O carro capota e aparece então uma pessoa de óculos, aquela que estava na parte da construção. Quem consegue sair do carro, Jackson pede para ele sair de lá, pois o carro iria explodir. O carro explode e tudo indica que o velho Jackson, né, morreu.
Com o Ken caído, a garota de óculos pede para seu colega carregá-la até a van. Eles conseguem escapar mesmo com vários atirando em direção ao carro. O filho chato do Ken liga para ele, mas seu celular fica no caminho quebrado. Na arena de artes marciais de Neishaw, JP pergunta para sua assistente se Ken ainda continua desaparecido. Kalina fala que a mesma caminhonete que levou ele embora está indo para a cidade antiga. JP completa dizendo que os opositores dessa vez passaram dos limites. De qualquer jeito, JP fala que eles precisam se encontrar com a força de segurança para tentar achar Ken. E aqui JP, bem suspeito, fala que precisa continuar como planejado e irá para a conferência de imprensa. Voltando para a parte de Luke, o filho de Ken, Luke fala que eles já estão chegando no encontro marcado. Ele fala que demorou, mas que irão chegar a tempo. Mel olha para o celular e vê a mensagem de Ken dizendo para o contatar assim que ele chegar no aeroporto. Mel parece desapontado. Já na conferência de imprensa, Kalin explica que Johan Petrovich, presidente da NGO Terra Network Partners, traduzindo basicamente fica a participação de rede, que está no suporte de desenvolver nações, irá explicar as características dessa área nova, a que eles estão basicamente. Antes de JP começar, ele quer anunciar mais uma coisa, que ele também está envolvido. JP fala que ele é um consultor político interino do governo de Neishaw, um país que ele considera sua própria casa. Ele elogia o país e as pessoas. Ele dá o exemplo de Kalina, sua assistente que é de Neishaw, elogiando ela. JP começa dizendo que a partir desse dia, estamos fundando uma nação de Neishaw e que está feliz de anunciar que o templo antigo de Neishaw está renascido como um misto de arenas de artes marciais e que nesta arena será um glorioso torneio de luta. É mais ou menos isso aí. JP fala de um jeito bem estranho, na HQ. Logo depois, o drone projeta imagens de Ken de várias épocas diferentes, como vocês estão vendo aí na tela. JP ressalta que eles convidaram Ken para ser o consultor do planejamento do campeonato. Quem ajudou a reconstruir o local antigo localizado no Monte Vachal. Luke e Mel chegaram finalmente na conferência de imprensa. Mel ainda olhando para o celular, esperando a resposta de Ken, mas viu que ele ainda nem viu a mensagem, então ele resolve ligar para ele da moda antiga. Voltando ao discurso do JP, ele fala que este projeto está a ser financiado pelo Ken Masters, que é o vice-presidente da Fundação MAS. Antes dele completar, os drones parecem ter sido hackeados, e de repente eles escutam uma voz dizendo: continue com tudo como planejado. Aparece então um daqueles homens encapuzados com uma daquelas máscaras, e diz: quanto mais caos podemos espalhar por toda Neishaw, mais dinheiro você lucra, correto? Ele pergunta isso para um homem muito parecido com Ken, idêntico na verdade. Todo mundo está em choque, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Luke, assustado também, pergunta para Mel se aquele no vídeo não era seu pai. Mel claramente está sem reação. Então ele volta para o celular e implora para seu pai atender. Voltando para o vídeo, o homem pergunta para o suposto Ken qual será a recompensa deles. Então, Ken, entre aspas, responde dizendo que a Fundação Masters irá continuar a financiar as operações dos opositores. E completa dizendo que está fazendo isso por nós mesmos. JP e sua assistente parecem não acreditar. Olha só. E continua na gravação, Por nós mesmos, por nós mesmos, por nós mesmos. Então o símbolo dos opositores aparece no vídeo, dizendo que eles são os Amnésia. Eles basicamente exigem a verdadeira liberdade e igualdade de informação. Ele completa dizendo que irá expor todos os agentes do caos para o mundo. O objetivo deles é alertar todos os perigos do capitalismo excessivo e sua autodestruição iminente. Como vocês podem ver aí, esse vídeo está transmitindo para todo mundo. Eles ressaltam dizendo que eles falam pelos oprimidos. Os arrogantes administradores do capitalismo globalizado são acusados de crimes terríveis. Aparentemente a Fundação Masters está investindo em Neishaw para beneficiar o país, mas na verdade eles estão trabalhando com os opositores em ordem de desestabilizar o país. Ele está realmente fodendo o Ken de um jeito inexplicável. Eles supõem que o vice-presidente da Fundação Masters está fornecendo armas e se juntando aos radicais, tudo para piorar o conflito. Ele está planejando abusar do sistema de criptomoedas, aproveitando o caos para cometer transações fraudulentas para seu próprio benefício.
A arrogância daqueles que viram a discórdia para o seu próprio ganho pessoal não deve ser perdoada. Os fundos que nós apropriamos se tornarão, por sua vez, um martelo de ferro lançado sobre a cabeça de todos os capitalistas exploradores. Ele completa dizendo: nós somos a amnésia, somos hacktivistas que irão mudar o mundo. Então todo mundo da imprensa sai que nem louco perguntando o que é tudo isso, e os drones caem, né? Um após outro. Luke fala para sair desse lugar, não é seguro. Agora a HQ mostra onde quem está. Quem aparece deitado e machucado, devido ao que passou no capítulo anterior, e um homem cuidou dos seus ferimentos. Quem não sabe o que está acontecendo e pergunta quem é, né, o cara. E de repente aparece a musa de todo mundo, né, ou pelo menos de 80% dos gamers e quase 100% dos fãs de Street Fighter, Chun-Li. Ela fala que a bala atravessou o braço de Ken e infelizmente o sangramento parou. Ken parece surpreso que seja Chun-Li, né? Ela pergunta se ele lembra do carro sendo atacado. Ken pergunta o que aconteceu com Jackson. Ela responde que não conseguiu pegá-lo a tempo. Chun-Li sente muito pelo amigo do Ken, mas pela segurança dele é melhor ele ficar sob custódia deles. Ken pergunta por que Chun-Li está em Nechao. Da última vez que eles se viram foi em algum torneio, né? Ela mostra a sua carteira dizendo que ainda trabalha na Interpol. E que atualmente é a diretora especial criminal da divisão de inteligência. E que também está investigando crimes financeiros internacionais que estão acontecendo em Nechao. Então quem pergunta é se ele está sob custódia da Interpol. Chun-Li responde que, para ser mais precisa, quem está sendo mantido para ser uma testemunha. E mostra aquele vídeo que todo mundo assistiu e eu não vou narrar de novo, foi mal, mas vocês viram o que aconteceu. Quem fica confuso quando vê seu possível clone, né? Chun-Li explica toda a situação para Ken, que o vídeo foi exposto para o mundo todo e o nome da organização que é contra o capitalismo, né? O que a gente viu agora há pouco, basicamente. Ken fica louco e diz que não tem nada a ver com isso. Chun-Li, rápida pra porra, empurra Ken de volta pra cama. Calma, não pense besteira, velho. E aponta a arma pra ele, dizendo pra ele se acalmar. E eu pergunto pra vocês, quem se acalmaria com isso, né? Mas voltando. Ken disse que está sendo enquadrado e disse isso para Chun-Li não acreditar que era ele ali no vídeo. Chun-Li sabe disso, mas para a segurança dele seria melhor se ele ficasse sob custódia da Interpol. E o único motivo dele não ter sido preso é porque Chun-Li disse para todos que ele é realmente inocente e sempre lutou justo no ringue. Ken então pergunta se Mel está bem. Chun-Li então responde com outra pergunta, se ele está em Nechao. Ken fala que ele era para ter assistido a conferência junto com o Mel, então Ken implora para ligar para seu filho. Chun-Li então contata sua filha, né, a Li Fen, perguntando se tem alguma notícia. Li Fen está vendo um vídeo do suposto Ken, então ela responde a Chun-Li que é bem falso. Palavras da própria Li Fen, né? Contanto que você alimente a inteligência artificial com RAW suficiente, você pode criar qualquer tipo de vídeo falso hoje em dia. Falou a Philen, bem entendida do assunto aparentemente. Para as pessoas normais é difícil de acreditar que seja falso, mas qualquer especialista no assunto provaria para todos a verdade. Mas além do vídeo, Philen achou outra anomalia. Desde que o vídeo foi lançado, pesquisas relacionadas a Nechao e ao torneio se tornaram virais. Simultaneamente, o vídeo de transações de criptomoedas também está aumentando. Parece que há algum tipo de apostas online relacionada ao torneio. Chun-Li pergunta: apostas? Quem está puto, né? Quem não estaria no lugar dele? E ele vê o cara apontando a arma para ele. Então ele pensa, quem fez isso, né? Com o que aconteceu com ele ao decorrer da trajetória, né? Então se lembra, no capítulo anterior ele fez uma demonstração que os drones não captavam seus movimentos e eles precisavam ser melhorados, e então a assistência do JP disse que queria cuidar disso. Provavelmente quem matou a charada aí. Quem aperta sua ferida de propósito para abrir de novo, né, o sangramento. Sangrando, ele chama o cara que o ajudou para estancar o sangramento. Li Fen pergunta para Chun-Li se o dinheiro sendo movimentado aqui, né, na cidade onde ela mora, pode estar relacionado com os crimes financeiros que ela está investigando. A aposta pode ser como eles estão lavando dinheiro, mas o fluxo de caixa é muito rápido para quebrar, né? Falou Chun-Li. Então Chun-Li completa dizendo que se o propósito deles é a lavagem de dinheiro, então o vídeo é
ela não termina e Chulin então pede para Li Fen achar a localização de Mel Masters. Li Fen reclama que está trabalhando demais e blá 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 blá. Então Chulin escuta barulhos de tiro. Chulin então vê o cara que cuidou de Ken caído, seu nome é Sugimoto. Então viu que Ken fugiu. Então a HQ volta para a parte do Luke, né? Luke pergunta o que foi tudo isso no vídeo. Pergunta provavelmente para um superior dele na agência, sei lá. Então o cara fala que eles ainda estão investigando tudo, mas sabe que seu carro foi atacado na noite passada. Luke não entende nada e olha para Mel Masters. Então ele pergunta pro cara, está dizendo que o pai de Mel é um terrorista? O cara então responde, possivelmente. O ataque pode ter sido uma cruz dupla, ou talvez encenado para cobrir sua fuga. De qualquer forma, quem está em um mundo de problemas agora. De qualquer jeito, o superior do Luke fala para ele voltar à sede imediatamente. Então Luke entra no carro e vê Mel assistindo o vídeo novamente. Voltando para Ken disfarçado olha para a TV, né? Tá uma multidão, ele vê uma lojinha com a TV e tudo o que passa é seu vídeo, coitado do cara, né? O capítulo começa na parte de Ken, devastado pelo que vem acontecendo com ele. De repente, estranhamente, chega um urubuzo cercando, mas tudo não passava de um sonho. Ele acorda e vê um drone quebrado na sua frente. Então, ele continua sua fuga. Voltando para Luke. Ele chega ao departamento de polícia e se depara com ninguém mais, com ninguém menos que JP, o homem que possivelmente orquestra tudo isso que estamos vendo com Ken, o vilão de Street Fighter 6. Ele aperta a mão de Luke, então agradece que ele protegeu o filho de Ken e pergunta como ele está. Pergunta idiota, né, cara? Imagina ver seu pai sendo acusado de ser um terrorista. JP falando agora com todos no departamento, diz que a prioridade é cuidar dos civis de Nenshaw. E se caso o vazamento da organização Amnésia for verdade ou não, seria uma desculpa perfeita para os outros países interferirem. JP continua dizendo que o governo de Nenshaw está planejando emitir duas declarações. A primeira é que o campeonato irá continuar, e a segunda é confirmar se Ken está envolvido com terroristas. Os policiais ficam se perguntando se Ken é um terrorista e o que fazer se encontrarem ele. Luke percebe Mel olhando para a reunião. A HQ passa para um flashback de Luke. Nele está um homem dizendo que o pai de Luke foi embora, para o próprio Luke mais jovem. Passa então algumas cenas de atos terroristas com pessoas sofrendo e até noticiado na TV. Então a HQ volta ao tempo atual. Com o chefe de Luke falando que irão reforçar a segurança em volta da arena onde irá acontecer o torneio, JP vê Luke desatento, então chama a atenção, dizendo para ele que não pode desistir, que precisam salvar Nenshaw. O chefe diz que as forças armadas da oposição poderão atacar o torneio, e ele autorizou qualquer tipo de arma para a segurança das pessoas. Luke se levanta e pede para ir atrás de Ken Masters. Ele fala que Ken não pode ter ido tão longe, e ele pede um time de 3 e ele achará Ken antes do amanhecer. JP solta um olhar tenso. Luke se prepara para partir, então vê Mel. Mel diz que sabe que seu pai é inocente. Luke olha para o seu relógio e vê que são 19 horas. Ele se despede de Mel. E antes de sair, Mel oferece a faca que ele deu de presente para Mel. Luke diz para ele guardar. Luke vê no seu celular que seu pedido de amizade foi recebido. Recebido por Mel. Quem se importa? Continuando, Mel está sozinho na sala. Então o cara do Amnésia captura Mel. Pelo menos deu a entender isso. A HQ volta para Ken. Ele vê em volta da cidade muitos policiais à procura dele. De repente, ele vê um homem correndo. Nisso, esse homem atinge uma criança e Ken vai ajudar. De repente, uma explosão. Ken pergunta se o garoto está bem. O garoto aponta para a TV, onde Ken aparece. Aparecem dois caras atrás de Ken. Ken é obrigado a correr. De volta para a parte de Luke. Luke diz que pode ver a fumaça de onde eles estão. E seguem para lá. De volta para Ken. Ken continua a fugir. Ele entra numa sala. Nessa sala tem um certo alguém. E esse certo alguém é o JP, dizendo que ele está feliz que Ken continua vivo. Ken pergunta como ele o encontrou. Sistema de rede de vigilância, ele responde. Que foi graças à Fundação Masters que eles conseguiram tal tecnologia.
Ken então pergunta se ele estava monitorando esse tempo todo e como ele sabia exatamente que ele iria parar onde está. JP responde de um jeito enigmático, dizendo que o capítulo termina exatamente onde eles estão. JP completa dizendo que ele não consegue decifrar ainda porque essa é uma história que eles estão contando. De volta para Luke. Luke fala que eles modificaram o celular em um transponder para ativar as explosões. Luke pede para os outros contatarem o quartel-general para tentar pegar os registros dos celulares no tempo da explosão. JP começa a falar sobre Ken, que nasceu em uma família rica e ainda fez seu nome em torneios de artes marciais. Só que ninguém liga para isso, falou JP. Mas se um cara como Ken se envolve em terrorismo, ele consegue a atenção das pessoas. Então Ken fala que JP que estava por trás disso tudo e parte para cima dele. Ele então faz com que Ken caia por cima de uma mesa. JP diz que as pessoas só querem conteúdo para consumir. A verdade é algo secundário. Um drone então entra na sala e mostra uma imagem de Mel Masters capturado. Eles conseguem se comunicar e Ken diz que já está indo para onde Mel está. Ken fala que está por perto e vai buscá-lo. Mel diz que viu o vídeo. Enquanto Mel estava falando que acreditava que seu pai era inocente, a conexão vai piorando. E propósito, é claro. Ken fala que se JP tocar em um fio de cabelo do Mel, ele vai matá-lo. JP pergunta a Ken se ele viu que estava debaixo de onde Mel estava sentado. Era um drone, um daqueles que estão espalhados por toda a cidade. JP se senta e fala que tem uma coisa para dar de volta para Ken. Era o celular de Ken. JP pergunta para Ken qual a causa verdadeira do terrorismo. A resposta é simples. Uma é a vontade de matar para satisfazer as próprias ficções. JP então mostra os drones espalhados pela cidade que ao apertar o botão explodem. Então fala que se ele apertar o botão, ele vai salvar Mel, mas se não, outros drones vão explodir e matar pessoas pela cidade. Ken diz que ele está blefando. De volta para Luke, Luke fala que todo mundo está ferrado. Luke completa dizendo que os drones foram modificados com detonadores. Luke fala para os seus homens fazerem com que todo mundo saísse dessa área e não tocarem nos drones. Luke tenta contactar o quartel-general que existem explosivos ligados aos drones. Luke precisa dizer para todos que os drones têm explosivos. Os homens que estão com Luke descobriram a localização da transmissão. Eles seguem para lá. De volta para Ken, JP diz que não blefa e fala que quem precisa de motivação. Então ele coloca um tempo limite para Ken escolher e começa a bater o chão com seu cajado. Através da história, pessoas adoram o nacionalismo, laços humanos, do mesmo jeito que eles adoram deuses. Eles estão competindo por ficções. Enfim, JP foi um discurso grande, com muitas coisas que os humanos por toda a história fizeram e ainda fazem, que as pessoas acreditam no que querem acreditar e blá blá blá. Ele é um filósofo, pronto galera. E termina dizendo que Ken vai tomar a decisão certa. E nisso o tempo tá passando. De volta para Luke, Luke parece estar indo de encontro à sala onde está Ken. Ken desesperado, com o tempo terminando. Ele aperta o botão. Luke chega na sala onde está Ken e fala para ele levantar as mãos. Luke vê o celular e já liga com os detonadores, achando que foi Ken que orquestrou tudo. Luke escuta uma zoada, uma pessoa entra na sala e resgata Ken, mas ele leva um tiro de Luke e eles conseguem fugir. Um dos homens de Luke diz para ele olhar para uma coisa. Era pontos marcados pelo mapa onde os drones iam explodir, e Ken aparece afundar cada vez mais em um abismo interminável. O começa com o jornal de Nanshaw falando sobre as explosões em toda aquela região. Vocês lembram, pessoal, que Ken teve que apertar o botão. As câmeras conseguiram captar um suspeito fugindo de capuz, que todo mundo sabe que é Ken. Bicho, Ken tá muito ferrado. A HQ agora vai para a parte de Mel Masters, ainda capturado. Ele começa a se mexer na cadeira e aparentemente faz com que ele caia. Nisso ele consegue sentir a faca que Luke deu para ele caindo também. Voltando para Luke, um dos homens do Luke falou que achou a oficina onde os drones foram modificados. Luke fala ao chefe do departamento que eles conseguiram achar a base de operações, mas Ken acabou escapando, pois alguém o ajudou.
E esse certo alguém está certamente ferido. E sim, pessoal, é só ver o vídeo anterior que está aí no card ou no canal, beleza? O chefe ressalta que os drones explosivos foram roubados e 11 drones estão desaparecidos. Luke fala que vai contar os drones que estão na área e o chefe agradece. A ordem é para que eles peguem todos os drones possíveis da área até os privados. A sorte é que não teve nenhuma morte nesse percurso. Luke completa dizendo que foi muita sorte. O chefe completa dizendo que o evento é daqui a 2 horas. Ele fala para Luke voltar porque a partir de agora não tem nada a ver mais com eles, para deixar a polícia local cuidar e procurar Ken Masters. Voltando para a parte de Ken, rapaz, Ken tá parecendo um mendigo, olhem só aí pessoal. Ken disse que ele tinha razão no que disse antes, que ele não estava pensando no país ou nas pessoas. Aparentemente, quem salvou Ken foi a própria Kalina, assistente do JP. Reparem bem, Ken começa a tremer. Ken pergunta por que ela o salvou. Ele acha que ela está de alguma forma envolvida com o JP. Ela diz que não tem nada a ver com isso. Ken chama ela de mentirosa. Tudo o que aconteceu com Ken foi plano de JP e seu povo, falou Ken. Na verdade, gritou Ken. Kalina responde que não tem nada parecido com o JP e que os opositores também não. Ela é um deles. Ken, gritando, responde: o mesmo grupo que atacou o nosso carro? Jackson morreu por causa de vocês. Se você está perdido, é só ir ver no primeiro capítulo no canal ou clicar no card aí acima, beleza? Ela ressalta dizendo que os opositores não possuem ligação com os mascarados que atacaram o carro. Ela foi enganada pelo JP assim como Ken, por causa do vídeo e das bombas. Muitos camaradas dela foram presos por falsas acusações. Ela completa dizendo que os opositores, de verdade, só buscam a independência de Nensha. Johan é o vampiro que vai sugar esse país seco, falou Kalina. Voltando para a arena onde irá acontecer o torneio, JP aparece. Ele fala que mal conseguiu dormir com ansiedade para o evento. E a página termina com um desenho bem tenso, porém expressivo, dele dizendo: quem poderia dormir em um dia como este? Voltando para a parte de Ken, Kalina fala que tanto o projeto para estabelecer nossa nação quanto os planos de infraestrutura são legítimos, mas tudo isso não passa de isca. Sua verdadeira intenção é transmitir o torneio para o mundo e também fazer com que Ken ajudasse financeiramente com o torneio. JP quer que Nation seja reconhecida. A parada é que ele vai fazer com que por esse torneio as pessoas façam apostas e no final pegue todo o dinheiro das apostas. E Ken sacou logo de cara que a real intenção de JP é fazer com que Ken seja o principal culpado desse roubo nas apostas. JP vai usar Mel para atrair Ken, falou Kalina. Bem, aqui temos a conclusão que Kalina realmente não está participando da orquestra do JP e Ken se convenceu disso. O que restou para Ken é ir atrás do seu filho. A HQ vai para a parte onde estava Mel, JP chegando lá, viu que Mel conseguiu escapar. Aparentemente na arena já estava cheio de pessoas para assistir o campeonato. Milhares de anos atrás, nessa região, permanece o lendário reino de Nensha. E há muito tempo, pessoas viram Vention como um pilar sagrado, uma terra abençoada pelos deuses. Felizmente, Nensha vem crescendo globalmente, e JP vai discursando. Enquanto isso, vemos que Ken infiltrado na arena, procurando por Mel. Ken vê a cadeira de Mel. A HQ parte para Mel. Mel vê Luke na arena, e aparentemente parte para onde Luke está. Voltando para JP, ele continua o discurso, e para resumir, ele declara aberto o campeonato e pronto. E o primeiro evento do dia será uma luta de exibição. Quem ha visto o cara de Nation que vai lutar e adivinha, JP introduz o adversário do cara de Nation. E quando o JP está introduzindo o representante da casa, aparece Ken com uma roupa do cara. Rapaz, que momento épico! Todo mundo fica surpreso e Ken tira o capuz para todo mundo ver quem é. O Donnie começa a falar besteira e Ken dá um chute no troço. JP olha de um jeito muito revoltado para Ken. Ken vai para onde JP está e JP então fica muito impressionado com a sua velocidade. Luke fala que vai aprender Ken Masters. Ken pergunta onde está Mel. JP realmente não sabe também. Ken olha bem revoltado para JP.
O carinha que iria enfrentar o cara nativo de Nation diz que ele não é o verdadeiro oponente, e Ken confirma e fala que ele é o verdadeiro sim. Luke se comunica com seu chefe perguntando se pode atirar. O chefe diz que não. Luke se pergunta, se ele morrer, o que a criança fará? Luke vai de encontro onde está Ken e JP. Ele fala que é o chefe da segurança e Ken precisa se render. JP provoca Ken dizendo que irá cuidar de Mel. Ken fica muito revoltado. Luke vai para cima de Ken. Ele desfere um soco muito rápido que rasga o rosto de Luke. Luke fala que para um ex-campeão ele luta muito sujo e que não fica surpreso que ele esteja trabalhando com terroristas. Ken fala para ele se calar, porque ele não sabe de nada. Não consegue ver o que está acontecendo. Voltando para a luta, Luke fala que a única coisa que ele precisa saber é que tem que acabar com Ken. Kalina se encontra com JP. Kalina chama JP de mentiroso. JP diz que não. JP fala que a arena está magnífica e que ela e seu povo deveriam se orgulhar. Kalina fala que JP insultou a tradição e cultura de Nation com todo o plano dele de criptomoeda e tudo mais. Porque ele planeja fazer uma lavagem de dinheiro com todas as apostas e tudo que foi dito no capítulo. Ela tira uma espécie de adaga e ataca JP. Voltando para a luta de Ken e Luke, Luke dá um mata-leão em Ken, mas Ken segura seus braços. Luke diz que seu pai foi das Forças Armadas e foi morto por terroristas como Ken. Como ele pode ter feito isso com Mel? Luke fala. Ken começa a pensar no que Mel falou sobre ele. De repente, ele escuta Mel gritando, "Pai!" Tanto Ken quanto Luke avistam Mel. Ken se solta do mata-leão e voltando para Kalina e JP, Kalina parece estar sob o controle de JP, então ela aponta a faca para sua própria barriga e JP só faz aquele empurrão e esfaqueia ela. Kalina achava que o torneio iria acabar por causa de tudo o que aconteceu, mas JP virou a chave rápido e mudou o percurso do campeonato, colocando Ken vs Luke como uma luta de exibição. Ele chega perto de Kalina e fala que a nação dela virou uma nação de criminosos. JP fala para ela não se preocupar, pois Nation receberá o dinheiro das apostas do torneio, beneficiando o país. Pois é, meus amigos, JP é um vilão muito bem construído e menos clichê que o próprio Bison. Esse arco está bem interessante. Kalina aparentemente fica inconsciente da perca de sangue. JP completa dizendo que se ela desistir agora, será o fim de tudo. Ou seja, Kalina mesmo sem querer, vai ter que fazer parte disso. Nation também é uma vítima de JP, assim como Ken. O rei de Nation pede para Luke derrotar o terrorista. Que rei mais lixoso, viu galera? Quis nem ouvir a história de Ken e se diz ser fã. Luke fala para ele se render. Se ele fizer isso, ele poderá ver Mel novamente. Ken fala que ele quer que Mel o veja lutando até o fim. Ken tira a camisa, dando uma de Shiryu, e Luke parte para cima dele, dando um uppercut. Ken responde com um soco na cara de Luke. Os dois se encaram. Ken desfere um meteoro de Pégaso em Luke. Luke responde com outro meteoro de Pégaso em Ken. Depois desfere um chute com a perna esquerda em Ken e Ken defende. Ken rápido desfere um soco na barriga do Luke, do lado direito. Luke foi derrotado na hora. Depois, a Força Armada cerca o Ken. Mel vê como se fosse um criminoso de alto escalão sendo capturado, mas na verdade todos conhecem a origem de Ken. A HQ agora parte para a parte de Chun-Li, junto com a sua filha, que fala com força. Ela fala que quanto mais investiga o caso de JP, mais sombrio fica. Ela resume a história dele, sobre criptomoedas e tudo mais. E galera, essa parte aqui da HQ não vai ser traduzida porque o diálogo é longo com força. Mas no final, ela ressalta que o nome Johan deve ser falso, onde Li Fen está pesquisando, o nome verdadeiro dele deve ser Jean-Philippe. Chun-Li ressalta que ele mentiu sobre sua nacionalidade também e comete esses tipos de crimes ao redor do mundo. Depois de muito diálogo da bendita filha de Chun-Li, eu vou direto para o ponto principal. Depois do incidente com a amnésia, tudo sobre JP na Dark Web foi ocultado. E ela tentou de várias formas se infiltrar para conseguir informações, mas já existem hacks que defendem o cara. Ou seja, ele tem um poder muito maior do que as pessoas pensam. Para resumir, é isso. Chun-Li fala que é difícil até para ela se infiltrar, então
Ela diz que pode conseguir por algo em troca, então ela pede um mouse gamer e uma comida aí. Qual foi a necessidade? Acho que nenhuma de traduzir isso aqui, mas beleza. No computador de Lee Fan aparece nada mais nada menos que o nome Shadaloo. A HQ agora vai para a parte de Mel. Mel aparece na sala de Ken quando era o vice-presidente dos Masters. O possível mordomo, sei lá, diz que eles precisam trancar essa sala. Depois, parte para Ken fazendo a pose dele, com o braço esquerdo levantado. E Mel diz: onde quer que você esteja, pai, eu vejo você. Aconteceu aqui o seguinte: Ken conseguiu fugir depois que capturaram ele. E logo após essa história que se encerrou, começa a de Street Fighter 6. Quer a história do jogo aí, galera? Deixa no comentário aí que é muito importante pra gente. E esse vídeo foi roteirizado por Patrick e a locução minha aqui é, beleza? Eu fico por aqui, galera. Até uma próxima e valeu! I did it all, even what they say can't be done. I wear my stripes proud, I raise my flag high, and I'ma stay free till the day I die.